Entre as principais manchetes desta terça-feira, 30 de setembro de 2025, um fato constatado pelo IBGE. O Brasil tem o maior índice de pessoas empregadas na sua história, ou, como se prefere, o menor índice de pessoas desempregadas, 5,6%. No final desta tarde, essa notícia que diz respeito à vida de todos nós já terá sido devorada pela voragem dos cliques. Ou porque o Trump diz que vai trazer a paz para a Gaza e o mundo, ou porque o Dudu Bolsonaro disse isso, ou porque o influencer tal traiu ou foi traído por fulana e cicrana errou no Botox. Enquanto isso, o Congresso amplia o fundão eleitoral para 4,9 bilhões de reais. Velocidade e cliques. Esse é o centro vital das plataformas digitais e redes sociais. Sem julgamento moral, um fato. Por um lado, essa porção do universo digital é indispensável. Um avanço tecnológico espetacular, sem retorno. Mas, por outro lado, se torna um desastre quando o jornalismo se vê obrigado a se render à velocidade e à voragem de cliques impostas pela estrutura e modelagem deste mega negócio. Nem a vida e a morte resistem. Mesmo algo como um grandioso fato ou feito, ou a morte de alguém extraordinário, não resiste à velocidade e voragem que mira no faturamento antes de tudo mais. A bombástica reportagem ou fato e o morto ilustre terão reconhecimento a depender da velocidade e dos cliques do momento. A voragem pode enterrá-los rapidamente, imediatamente. Busque-se então um novo morto e outra reportagem ou fato com maior octanagem. Como já comprovam vários estudos mundo afora, tem recuado a cognição, a capacidade de assimilação, de inteligência dos humanos. Não só leitores, espectadores, ouvintes, usuários não conseguem assimilar e refletir diante de tanta velocidade e de tanto. E também as capacidades do jornalismo são vitimadas. Isso sem desconhecer os óbvios ganhos. Mas nessa voragem vai se perdendo o fio da meada. Qualquer zurro de tipos como Eduardo Bolsonaro e seu alter ego, o ressentido Paulo, neto do ditador Figueiredo, são servidos diariamente para alimentar manchetes, debates. Na caça de audiência, a qualquer custo. E isso não por decisão consciente de todos nós, mas por imposição estrutural, resultante da falta de regulação para os negócios dos donos das vozes e, cada vez mais, do pensar da humanidade. A extrema-direita verde-amarela, especialmente no Congresso, tem homens e mulheres que aparentam cumprir uma missão. Pelos grunhidos, pela ferocidade, pela evidente incapacidade de se comunicarem, salvo ameaçando, vociferando, a missão deles e delas parece ser a de reafirmar a nossa descendência. Inicialmente a famosa Lucy, traduzindo Lucy, aquela do Australopithecus afarensis, os e as Australopithecus, que viviam na África há cerca de 4 a 2 milhões de anos. Um dia, por um motivo que ora não vem ao caso, os e as Australopithecus desceram das árvores. E aos 300 mil anos, já sob 2 pés, lá estava o Homo sapiens. Quem até 2021 ouvia um parlamentar que caminhava com visível dificuldade, lutando contra sua musculatura hipertrofiada, aquele que quebrou a placa de homenagem à Marielle assassinada, enxerga vestígios iniciais do Sapiens. Quem hoje assiste um barbudo rosnando na Câmara dos Deputados, ainda que ele esteja de gravata e camisa com mangas arregaçadas para exibir a musculatura, imediatamente não tem como não pensar nos Australopithecus. E da mesma forma, entre tantos e tantas,
um outro deputado, que confessou em pleno parlamento: eu já matei mais de 30. Esse parlamentar, mesmo que artificial, com maior cobertura capilar do que aquele citado inicialmente. Ambos sempre a recordar que são policiais. Há também algumas senhoras. Uma delas usa um adorno na cabeça que a princípio lhe empresta um ar angelical. Mas a cada rosnado, Lucy ou Lucy vem à memória. Ela tem atacado em dupla com uma outra de longos e escorregadios cabelos negros. Seguem na trilha da que atuou num faroeste nas ruas de São Paulo e que no momento encontra-se enjaulada em Roma. Quando puder dar uma escapada, por seus dotes e atuação anterior, esta poderá dar um pulo na lendária Meca do cinema italiano. A Cinecittà, a cidade do cinema na periferia oriental de Roma. E as acima citadas poderiam se mirar numa outra de aparência mais suave, embora não menos feroz. A suavidade que dilui a ferocidade foi emprestada por um anúncio, a miragem de Jesus numa goiabeira. São pela gritaria e ameaças expoentes da extrema-direita viral, assim como aquele jovem deputado viral, que no momento vai sendo abalroado por citações que tangenciam investigações sobre o crime organizado. Por azar, uma e outra das suas denúncias virais eventualmente sugerem tentativas de desviar atenções. Por exemplo, na Operação Rejeitos, o discreto afanar nas minas do governador Zema. Autorizações ilegais para ilegalmente escavar montanhas em busca de minérios. Entende-se a surpresa. Afinal, quem iria notar, quem iria perceber montanhas sendo escavadas e com explosões de dinamite? E o que são meros 18 bilhões de reais movimentados neste negócio ilegal? Não há governo capaz de detectar algo tão secreto. Igualmente nos motivos que levaram à Operação Carbono Oculto. Operação em 8 estados, mas de epicentro em São Paulo. Coisas do PCC fraudando e gente graúda lavando dinheiro com combustíveis. As quantias são as habituais nos nossos escândalos. Bilhão, bilhões. 52 bilhões de reais em operações suspeitas em mais de 1.000 postos e empresas. Sonegação de tributos. Mais de 7 bilhões e meio de reais em impostos federais e estaduais sonegados. Lavagem por fintech. Fintechs são instituições de pagamento. 2 estão sendo investigados nesse caso por terem sido usadas como bancos paralelos. Uma delas movimentou 46 bilhões de reais de forma não rastreável. E também fundos de investimento. O esquema controlava mais de 40 fundos de investimento, usados para blindar um patrimônio de 30 bilhões de reais. Em tempo, surgidas há 12 anos, as fintechs têm alguma flexibilização e, portanto, brechas, mas já há regulação. Portanto, há que se ter cautela na demonização generalizada. Certamente deve haver outras sob investigação, mas não nos esqueçamos. Os bancos que não têm auréolas têm sofrido perdas quando milhões dos seus usuários saltam para as fintechs ao fugir das taxas e falta de agilidade dos bancos. Donde bancos devem estar gostando dessa generalização nos noticiários. E aí cabe perguntar: antes das fintechs e mesmo depois, onde milhões e bilhões eram e seguem sendo estocados, movimentados? Além das lavanderias e lavagens, não era via bancos que eram movimentados, mudavam e mudam de mãos? A respeito desse universo todo aí, lembremos Bertolt Brecht há mais de um século. O que é roubar um banco comparado a fundar um banco? A propósito de roubos, corrupção e a extrema-direita. O atual estágio de apavoro da extrema-direita que engoliu a direita verde-amarela tem marcação lá atrás.
quando o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandou abrir a caixa da escandalosa, bilionária roubalheira via orçamento secreto. O grotesco assalto à mesa da Câmara por 36 horas e investidas contra o Senado, a sofreguidão pela anistia e a inacreditável PEC da bandidagem são atos de desespero da extrema-direita. Operações da Polícia Federal, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União já chegaram ou rondam lideranças várias de grande expressão da extrema-direita. Por isso, os ataques ao Supremo, a chantagem, o berreiro contra as investigações e condenações pela encenação, pelo ensaio golpista. Muitos esgrimindo as 13 horas de argumentos e o voto do ministro Fux, que, entre outros, citou dois luminares do direito e da ciência política. Em entrevista ao Globo, um dos citados, o cientista político Adam Przeworski, da Universidade de Nova York, disse: anistia a Bolsonaro seria um desastre. A condenação de Bolsonaro e de militares do alto escalão por tentativa de golpe de Estado é um sinal da força das instituições brasileiras. Disse mais: quando ele invoca a ciência política, não consigo ver quais conclusões o ministro Fux desejou extrair. O jurista italiano Luigi Ferraioli, 85 anos, é reconhecido como o pai do garantismo penal. O então juiz Moro o citava durante a Lava Jato. A velocidade e os cliques não conseguem dar e manter a dimensão das críticas a Moro e a Lava Jato por parte de Ferraioli. Basicamente, o jurista apontou em Moro e na sua Lava Jato o que considerou violações de garantias e falta de imparcialidade. Ponto. Lembremos que, pós sua presença na Lava Jato e a caça a Lula, Moro foi feito ministro da Justiça por Bolsonaro, a quem ajudou a eleger. Com sua autoridade no setor, Ferraioli reafirma o que via quem quis ver. Sobre os argumentos de Fux, que citou várias vezes em seu voto, Ferraioli disse ao site J o que é preciso manter em destaque sem que seja engolido pela velocidade e pela clicaria. Aspas. A prova de civilização que o Brasil ofereceu ao mundo, essa é a minha convicção, disse Ferraioli. Aspas de novo. Consistiu na solidez de suas instituições democráticas e na capacidade delas de opor o direito à força e de opor as regras do Estado de Direito à violência armada. Fecha aspas. Isso revelou, abre aspas de novo, clara superioridade do Brasil na defesa do Estado democrático de direito. E fecha aspas. Estes são fatos. É a explicitação do saber de gente conceituadíssima na ciência política e no direito. Os que, muito aquém de opinar, estão berrando, ameaçando, os que em desespero atacam, são os que remetem a Lucy, ou Lucy, e os australopitecos.